Oi, Macramore! Espero que você esteja bem. Meu nome é Priscila Aquáquio e vamos embora, então. Qual que é o tamanho mínimo de cordão que a gente deve guardar em macramê? É muito pessoal, tá? Essa pergunta. Eu guardo, às vezes pra fazer bonequinho, né? A Juju gosta muito de fazer bonequinho. Já guardei bem pequenininho assim, ó, pra fazer enchimento de almofada. Já guardei... eu guardo, gente, eu guardo. Só que agora eu tenho muito pouco, né? Tenho muito pouca sobra, então eu não tenho muitas sobras, né? Acaba que não sobra muita sobra. E as sobras grandes que eu tenho, assim, as sobras que eu ainda tenho em grande quantidade é aquelas sobras que eu fiz, as cortinas lá 4 anos e meio atrás, que era onde sobrou muito, né? Que são as que eu ainda tenho até hoje, mas depois disso eu criei meu método, então não tive mais sobras. Mas é isso, eu acho que é muito pessoal. Aqui em casa a gente acaba usando, sabe? O Júlio acaba usando pra fazer colagem, a gente usa pra fazer chaveirinhos. Dá pra fazer porta-clipes, né? Assim, porta-clipes não. Dá pra fazer marcador de página com clipes, né? Então, tem muita coisa de criatividade aí que dá pra usar as sobras de cordões. Inventei fazer uma saia no fio náutico. Quando eu terminei, tinha alguns nós folgados. Realmente, gente, o fio náutico, ele tem uma questão importante, que é a questão primeiro, né, a gente tem que apertar os nós com muita força. E segundo é que se a gente não der um acabamento com fogo no final, ele tende a soltar, ele tende a abrir mesmo. Então teria que ter esses cuidados, né, essa questão aí, esses cuidados, essa atenção no momento de fazer projetos com fio náutico. No início, você acha importante investir em promover, no botão promover do Instagram para levantar a página? Gente, é assim, ó, o botão promover, ele serve para trazer mais gente para a página, né? Se essa for a sua intenção, vale a pena. Eu acredito que vale a pena. Eu não usei no começo, tá? Eu comecei a usar esse botão somente depois que eu comecei a fazer as aulas de sexta. Então, eu só posso te dizer da experiência das aulas de sexta. Sobre se vale a pena divulgar, vale a pena. Eu acredito que vale. Só que tem uma questão, você sempre vai divulgar através... Eu acho que é importante ir mudando os públicos do qual você está promovendo, né? E vale dizer também que sempre que o gerenciador de anúncios do Facebook, ele funciona melhor para quando você quer atingir um público específico, tá? Então, é isso. Onde guardar painéis enquanto não são vendidos? Eu tenho pouco espaço, quase zero. Se você não acessá-los com frequência, eu acredito que eu deixo algumas peças dentro do armário. É o único lugar que eu tenho para guardar, não tenho muito lugar para guardar. Vale dizer também que vale você colocar um saco, um sanito, um saco plástico em volta, tá? Para ele não pegar muito pó, se ele for ficar guardado por um tempo que você não sabe quanto, se você não faz feiras, enfim, se ele não tá em demonstração com frequência, vale a pena prestar atenção nesses detalhes. Do contrário, poxa, não sei, assim, eu guardo dentro do armário exatamente por causa do pó, eles pegam muito pó, né? Agora, assim, tenho bastante coisa fora do armário, mas eu uso com frequência. Cada um mês eu uso muito esses painéis para foto, essas coisas, então eu acabo deixando um muito grande que eu tenho aqui de fora e tem um outro médio que eu deixo aqui fora também. Porque senão fica tira e põe, né? Seria o ideal de guardar, né? Mas como eu também tenho pouquíssimo espaço, eu acabo deixando dessa forma. Qual que é a marca do meu mini maçarico? Gente, vou falar uma verdade pra vocês, viu? Aquele outro mini maçarico que eu tinha, vocês lembram dele? Não sei quem era antigo aqui. Aquele outro mini maçarico que eu tinha, primeiro, que eu não sei... Gente, a gente perdeu o mini maçarico. O que acontece? Aquele mini maçarico que eu tinha era do César para ele fumar charuto. O César fuma charuto de vez em quando, né? Socialmente, enfim, agora não mais socialmente porque a gente só tá em casa. Mas de vez em quando ele fuma charuto. E então ele usava, era dele aquele mini maçarico, né? Só que ele era ótimo. E aí o César, não lembro o que ele foi fazer, se ele foi pra casa da minha mãe, levou pra fumar com meu irmão, não lembro. Levou uma mini maçarico junto com o charuto e simplesmente perdeu o mini maçarico, que era, assim, extremamente bom. Essa marca que eu tenho aqui não é uma marca ótima, tá? É uma marca mediana, assim. O outro era muito melhor, só que eu fiquei pensando depois, ele deve ter pago mais caro naquele outro. Ele chama Zengás, ó. Dá pra ver? Zengás.
tá? Não é ótimo como o outro, mas ele custou bem mais barato, acredito, tá? Mas funciona. O importante é o seguinte, funciona que é o que vale, né? A gente tem que buscar a solução. Funciona bem também. Vale falar, gente, quando você compra mini maçarico, esse álcool aqui dentro, não sei nem como chama isso. Não sei se é álcool, não sei, o César vai saber melhor que eu. Isso daqui, ele vai diminuindo, então também tem que, ao longo do tempo, ou comprar ou levar ele pra encher, tá? Isso não sei como funciona pra pagar pra encher, porque aqui em casa, como o César fuma charuto, ele tem todas essas coisas. Então, não sei te dizer. Não sei também se dá pra levar na loja só pra encher de gás, não sei como funciona isso. Vou ter que procurar saber isso aí. Quando nós fazemos painel com barbante 24 fios, o que você sugere para finalização das franjas? Vale fazer um nó no final, deixar naturalmente mesmo? Penso que se não fizer o nó, ele vai desfiar. Eu gosto de deixar livre e desfiar. Aos poucos ele vai desfiar mesmo. Acho bonito. Eu, particularmente, acho bonito. O que você pode fazer é pôr uma pontinha de cola nas pontas de todos os cordões. Vai dar um trabalhão, tá? Já aviso anteriormente, antecipadamente. Porque principalmente dependendo do tipo de painel que você tá fazendo, né? Quantos cordões vai. Então já contabiliza isso também dentro do seu preço do projeto. Ou fazer o nó. Agora sim, o nó, eu não gosto do nó no painel, tá? Eu particularmente não gosto do nó no painel. Gosto muito do nó na cortina porque acaba que a cortina não tem os cordões, a franja tão unida, né? É diferente do painel. O painel tem as franjas muito, muito juntas. Então, não sei, eu particularmente não gosto de fazer o nó no painel. Inclusive, tem uma aluna que ela mistura, não me pergunta a quantidade, não me pergunta nada disso, ela mistura um pouquinho de cola com álcool, e mais álcool do que cola, e vai passando com pincel nas pontinhas, porque daí ele não desfia, né? Mas daí eu acho que teria que passar um por um também, acho eu, não sei, nunca fiz, nunca testei, teria que testar, gente. Como sempre, testa. Suporte de plantas, para eu usar um vaso maior ou menor, tem alguma dica de distância entre os nós, a altura dos nós para caber os vasos? Ou não precisa de diferenciação? Precisa de diferenciação. Todas as vezes que você for fazer um suporte de plantas, ele já tem que ter definido, ou por você ou pelo cliente, o tamanho do vaso que vai ali, né? Quando eu comecei, eu usava um outro vaso como base. Gente, custa baratinho um vaso de plástico. No Ceasa, custa R$5, uma coisa assim, investimento bem baixo. Para balanço ou poltrona suspensa, quantos milímetros eu compro de cordão? Poxa, vai depender do modelo que você for fazer. E mais uma vez eu repito, né? Independente do tamanho, do milímetro de cordão que você comprar, se você tiver dúvidas que não vai segurar, o importante é que você coloque mais unidades de cordão. Então, aí valeria a pena aumentar a quantidade de cordão se você tiver dúvida se não vai aguentar o peso, né? Para vocês fazerem, aprenderem, é só prática. Não adianta nada eu ficar falando para vocês como é que faz espelho aqui se vocês não praticarem. Porque o que acontece? Por que a Grazi entendeu na hora o que eu falei sobre o espelho? Porque ela já estava com o espelho na mão, ela entendeu que ela estava com o espelho na mão, né? Então, às vezes tem essa questão também, às vezes eu falar e vocês não entenderem, ou às vezes alguém vê um passo a passo de uma peça e fala, nossa, difícil demais, mas nem colocou em prática, nem tentou fazer, né? E aí já tá falando que é difícil. Aí realmente vai ficar difícil, né? Porque assim, na hora que você praticar, fica muito claro, fica muito evidente. Então, a prática, ela traz essa questão da visão, de você entender o que é falado, da dica que é dada, de como você pode fazer o processo, né? Ajuda. Para iniciante, é melhor começar com fio fino? Eu, particularmente, não indicaria, se você é iniciante, começar com fio fino. Agora, tem uma questão. Se você já tem o fio fino aí e é uma forma de você começar sem desculpas, começa com o fio fino, né? Aqui eu costumo dizer o seguinte, a gente busca soluções, né? Sempre. Meus alunos já sabem, sempre em busca de solução. É o que eu tenho, só consigo ter esse, vou começar com esse mesmo, né? Agora, assim, não, Priscila, eu tô perguntando exatamente porque eu posso optar, consigo investir um pouquinho, consigo comprar um cordão um pouco mais grosso, aí eu indicaria o cordão um pouco mais grosso, de 24 fios para cima, ou então de 3, 4 milímetros para cima. E fiz a amostra de tecido, 10 centímetros de nós duplo alternado. Para cortina, nossa, é bem diferente da amostra de cordão, né? Usa menos, exatamente. É por isso que eu falei para você fazer essa amostra, para você entender, porque basicamente o espaço que a gente leva para fazer aqui, ó, contabiliza, sei lá, 5 nós ao invés de 10, né? Tô dando um exemplo. E aí aqui também, e assim por diante. Muito bom, muito bom. Que bom que você fez.
Marcas de cordões, mesmo com os milímetros iguais, são diferentes? Dão diferença? Dão diferença. Não tem um padrão de marcas de cordões e unidades de cordões e centímetros e milímetros e fios. Não tem, tá? Ah, não, fios eu acho que deve ter, né? Barbante deve ter, sim. Mas deve ter, por exemplo, quer ver um exemplo? O espesso 24 fios, ele é um pouco mais grosso que o São João 24 fios. E os dois têm 24 fios. Então, acho que varia aí. Sempre vai variar, tá? Porque vai depender da fábrica que tá fazendo, qual a espessura do cordão. Então, vai depender de um monte de outros aspectos. Então, é importante que você marque todos os detalhes, incluindo a marca, o lote, tudo, todos os detalhes dos cordões no momento que você vai fazer o projeto, exatamente por essa razão, porque isso também altera o tamanho final do seu projeto. Gente, o cordão de algodão ele é mais caro porque ele leva enchimento, ele é trançado ao invés de torcido. Então, assim, tem um monte de outras razões para ele vem do algodão. Outra coisa, o barbante ele é misto. Né? O barbante nem sempre é 100% algodão. O cordão de algodão, tem que pesquisar também, mas normalmente ele é 100% algodão. Então, tudo isso leva em consideração o preço do projeto, né? Do cordão, quer dizer, da matéria-prima. Como dar acabamento no nó quadrado? Vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um suporte de plantas, por exemplo, e digamos que ele venha no começo, que esse nó quadrado vem no começo, né, inteiriço, e aí depois você solta os braços do suporte, eu normalmente coloco uma gotinha de cola na parte de dentro. Eu viro ao contrário o suporte. Eu tô sem nenhum suporte aqui, mas eu viro do lado de dentro e do lado de dentro, não sei se você tá entendendo, você abre o suporte, do lado de dentro eu dou uma pontinha de cola para que ele não solta, para que o nó quadrado não abra, não solte ali. Cordões são melhores que os barbantes? É muito particular. Por exemplo, conheço pessoas que só usam barbante 24 fios e amam e só usam ele e vendem muito só com barbante 24 fios. São mais do cordão de algodão. O acabamento do cordão de algodão, ele fica mais evidente do que o barbante 24 fios, né? Então, os meus clientes normalmente optam pelo cordão de algodão. Mesmo quando eu dou opção e mostro o resultado, normalmente os meus clientes optam pelo cordão de algodão. Agora, isso são os meus clientes, por isso que é muito pessoal. É pessoal em relação ao resultado que você deseja ter no projeto, é pessoal em relação ao tipo de clientes que você tem, é pessoal em relação ao resultado que você quer. Então, tudo vai... O que você gosta mais de trabalhar, né? Então, tudo é muito relativo. Eu não passo só no miolo, não. Porque, assim, na hora que a gente termina o nó quadrado, eu não sei, assim, queria mostrar um exemplo para vocês entenderem. É difícil falar assim, né? Quando a gente não tá na prática. Mas vamos pensar o seguinte, sei lá, né? O miolo do nó quadrado tá aqui, ó. E aí, aqui vai sair um braço do suporte, aqui vai sair outro, aqui vai sair outro e aqui vai sair outro, concorda? Então, eu passo em cada saída do braço do suporte um pouquinho de cola para que o cordão não abra, para que o nó não abra, entendeu? É claro que eu estou falando do acabamento de um suporte de plantas. Isso vai depender e vai variar em relação ao tipo de projeto que você está fazendo. Porque mudando o tipo de projeto também, muda o tipo de acabamento. O resultado final do seu projeto, ele sempre vai ter uma diferença entre um e outro, mesmo que você tenha feito o mesmo projeto, dependendo do tipo de cordão que você usa. Então, se você usar um projeto, o cordão macramê, ele vai ficar diferente do cordão de 4 fios, vai ficar diferente do cordão de algodão, vai ficar diferente do náutico. Porque o acabamento do tipo de cordão vai dar a diferença, né? Da estrutura desse padrão que você está fazendo. Eu não acho que fica bruto o acabamento do cordão com enchimento. Eu acho que fica bem bonito. Que cola que eu uso? Então, gente, eu normalmente para os acabamentos eu uso a cola universal. Eu uso a Pegamil, mas não necessariamente precisa ser dessa marca, tá bom? Pode ser uma cola universal, qualquer cola universal que você tenha aí. Ou outro tipo de cola. Eu não é obrigado, né, usar a Pegamil, né? Cola quente não, pelo amor de Deus, não usa. Não vai dar certo. Deus, pai, vai ficar com um acabamento horroroso. Por que que eu sei? Porque eu já testei. Já testei quando eu comecei. Estou com uma encomenda para terminar e não consigo encontrar cordão igual. Estou numa sinuca de bico. Já aconteceu comigo num projeto enorme, enorme. Só que daí era barbante que eu tava usando. Daí eu comecei a usar barbante mais fino da mesma cor. A sorte que eu encontrei. Mas não fazia diferença dentro do projeto se eu usasse mais ou menos, porque era aquela árvore da vida bem fofinha, assim, tem um monte de cordão, né? Então aí não fazia diferença. Mas já aconteceu comigo.
Porque eu falo o seguinte, gente, quando a gente testa as coisas e funciona pra gente, por isso que a gente ensina, né? Porque funciona pra gente, né? Então, não necessariamente vai funcionar pra você. Eu acho que o ideal seria cada um testar mesmo. Qual o melhor modelo de trabalho para suporte de vela? Eu fiz para uma cliente, uma amiga, e a chama pegou no cordão e deixou o cordão preto. Vamos lá, olha só, gente, quando a gente trabalha com alguns projetos específicos, aliás, todos os projetos que nós vamos fazer, a gente precisa levar em consideração tudo pelo que o projeto pode vir a passar, ou tudo pelo que o projeto vai passar. Então, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é quais são as possibilidades, o que poderá acontecer com esse projeto, né? Então, vamos pensar aí nesse caso, né, do porta-velas. O porta-velas, a gente precisa pensar em alguns aspectos como o tamanho, o local que a vela vai ser colocada, né? Porque a vela direta no suporte não dá, correto? Tá, então vou colocar lá dentro de um vidro. Esse vidro, ele vai suportar o aquecimento? Um outro ponto. Esse vidro eu vou enviar para o cliente junto ou o cliente vai colocar um vidro qualquer que tem lá na casa dele? Outro ponto. Isso é outra posição, outro ponto que a gente precisa pensar. Por exemplo, tá? Aqui em casa a gente tem aquelas mini velas da Voluspa. Não sei se vocês já conhecem, sim, é maravilhosa as velas. Por mais que elas fiquem dentro do vidro, a chama dela cresce. Então, se eu fosse colocar num suporte de plantas, não seria o mais indicado esse tipo de vela, tá? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, ou você passa para o cliente a forma de uso daquele projeto, ou você já dá a solução para ele, que é o caso aí, então, um vidro mais alto, uma vela já pronta dentro do vidro, uma vela pequena dentro de um vidro grande, qual é a altura máxima da vela dentro daquele vidro específico que você vendeu e assim por diante, tá? Senão realmente é possível não só deixar o cordão preto como aconteceu com você, mais do que isso, é possível, inclusive, pegar fogo no suporte, né? Dependendo do tipo de vela que foi colocado ali, tá? Então, primeira coisa que eu falaria então, antes de perguntar qual o melhor modelo do suporte, eu te perguntaria qual é o melhor modelo de vela, tá? Porque não necessariamente, nesse caso, o problema é o suporte, tá? Provavelmente, nesse caso, foi o problema da onde foi colocado, o tipo de vela que foi colocado nesse suporte, tá? E aí, quando você tá falando suporte, eu já tô imaginando que é como se fosse um suporte mesmo, de plantas, só que ele é utilizado para colocar a vela, né? Então, se for esse o caso, o ideal é que, de fato, você planeje não o tipo de suporte, mas talvez o tipo de vela que pode ir naquele suporte, tá? Não sei se responde a sua pergunta, mas eu acredito que com esse todo que a gente falou aqui sobre essa questão da vela, eu acredito que são pontos que podem vir como melhoria dentro desse processo do seu projeto aí. Fez terrários com copos de Heineken, que ficam disponíveis para copos, pois ficam irregulares. Queria fazer suporte de plantas de parede. Gente, vou repetir o que eu sempre falo, é teste, é prática, tá? Toda vez que você for fazer projetos diferenciados, projetos novos, projetos que você nunca fez, tudo isso é necessário ser considerado a prática para que você defina o tamanho final dos cordões. Já falei muito aqui sobre a questão dos tamanhos finais dos cordões, o que você precisa fazer. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Se você já está seguindo as minhas dicas, que são as dicas que eu dou aqui, diariamente, você me acompanha diariamente. Se você já está seguindo minhas dicas, você deve ter marcado as informações dos suportes que você fez. Então, a primeira dica em relação à contabilização de cordão é marcar todas as informações que você faz. Todas as informações de tudo que você faz. Primeira dica, eu falo isso pra vocês com frequência. Se eu pudesse dar uma única dica pra vocês, qual dica eu daria? Inclusive, isso tem no e-book, há 2 anos e meio eu escrevi isso pra vocês, tá liberado pra vocês esse conteúdo. Marquem todas as informações sobre os projetos que vocês fazem. Isso é o primeiro ponto. Se você já fez isso, se você já está fazendo isso, você já deve ter uma medida próxima de suporte de plantas que você usa. E aí, se você já tem, usa essa base de suporte de plantas que você já tem para fazer um suporte de plantas triplo, por exemplo, de parede, né? Ela falou que tá querendo fazer um suporte de plantas de parede. Então,
você contabilizando todas as informações, você já tem uma noção de quanto você leva para fazer cada tipo de suporte. Quanto de cordão você leva para fazer cada tipo de suporte. Uma vez que você já sabe essa informação, é mais fácil para você ter uma noção básica aí de quanto você precisa fazer para que esse suporte vá na parede. Não vai mudar muito. O que vai mudar é que no lugar da argola você vai colocar a haste. Então, talvez sua haste seja maior, mais comprida, você precisa colocar um pouquinho mais de cordão para isso, tá? Então, assim, é a questão da prática, é a questão das anotações, da amostra, é aquilo que eu repito com frequência, diariamente. Então, se você já anotou as informações do suporte, você precisa prestar atenção, então, agora, na altura que você deseja eles, tá? Se é a mesma altura, se é uma altura menor, se é maior, e aí seguir essa sequência do padrão que você vai fazer, se o padrão que você vai fazer é o mesmo ou não, né? Se você pode fazer o seguinte, se você já fez algum porta-copos, por exemplo, você pode usar esse mesmo padrão e anotou as informações dentro da parte que fica na parede do suporte, tá? Dá pra fazer, vai usando essas bases. Cama de gato, o que é melhor? É punho de rede ou haste de madeira? Olha, vou ser muito sincera em relação a isso. Vai depender do peso do gato, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, tive uma gatinha aqui durante 10 anos. Inclusive, lá no começo das minhas redes sociais, vocês conseguem ver bastante foto dela. Eu sei, tem macho que é pesado. Não sei se tem fêmea que é pesada também, porque a minha era fêmea, ela era minhãozinha, filezinha, assim. Pesava no máximo 3,5 kg. Mas eu sei que tem gatos pesados, né? Então, se você não tiver certeza, se você tá fazendo esse produto para vender depois, eu faria com punho de rede. E se você tá fazendo esse produto para um gato específico, para um cliente específico, eu perguntaria, tá? Vale dizer também que aquela haste mais grossa, ou galho, né? Aquele galho mais grosso, ou então aquela haste mais grossa de a partir de 2,5 centímetros de diâmetro, ela já é o suficiente para aguentar um peso bom também, tá? Agora, na dúvida, sempre que eu falo sobre isso, né, sobre peso, a gente sempre fala uma questão, na dúvida coloque mais cordões, né? Então, no seu caso, faça o punho de rede. Eu acredito que vai funcionar bem dessa forma, tá? Acho que o barbante 24 fios é muito grosso. Para fazer painel, ele é o ideal? Não existe essa de, o ideal é você fazer o painel com 24 fios. Não existe isso. A arte e a criação e o artesanato, ele é feito para criar mesmo. Você pode criar o que você desejar e o que você quiser. E não existe o que é melhor para quê, tá? Existe o que é melhor para você. Não tem um ideal perfeito dentro disso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu já fiz painéis com barbante 8, 10, 12, 16, 24, cordão de algodão 4, 5 e 6 milímetros. Já fiz com todos esses, então, e funcionaram super bem, tá? Deram super certo. Então vai depender do retorno que você quer, do resultado que você quer com o cordão que você deseja. Uma vez que você tiver esse resultado, esse cordão, um padrão que você vai fazer, você já souber o resultado que você quer, aí você consegue definir melhor a sua questão do tipo de cordão que usar, tá? Mas funciona muito bem painéis com cordões, com barbante 24 fios. Isso também vai depender do tamanho final do seu projeto. Não adianta você querer fazer um painel pequenininho com cordão 24 fios, né? Talvez fique desproporcional. Então isso também é importante a gente levar em consideração. Recicla vidros e decora com macramê e usa as velas artificiais. Até pode ser a vela normal mesmo, né? Contanto que aquele vidro aguente o aquecimento da vela, né? E que ele seja autossuficiente para a vela não... É que no caso do pote de vidro, ele não vai pegar, né? Mas ela falou sobre um suporte de vela. Então, o suporte de vela eu entendo que seja um suporte de plantas. E aí ela colocou a vela ali, né? Cordão com algodão sem alma, cordão com algodão sem enchimento, dá muita diferença na peça? Ele é tão resistente quanto com enchimento? Depende do milímetro que você comprar. Então vamos lá, primeira pergunta, dá muita diferença na peça? Você imagina o seguinte, o cordão com enchimento, ele dá uma estrutura no nó, né? O nó fica mais aparente. Imagina que o cordão sem enchimento, o resultado final dele tá mais próximo do 24 fios, do barbante do que do cordão, porque o barbante também não tem enchimento, concorda? Tá, eu tô falando de resultado final. Agora, sobre ele ser resistente, sim, ele é tão resistente quanto o cordão com enchimento, tá? Vai depender, claro, se a gente tá falando, por exemplo, de um 5 milímetros com enchimento, de um 5 milímetros sem enchimento, vai ser tão resistente quanto, na equivalência. Qual foi a quantidade maior que eu já coloquei
numa haste com cordões em nó de montagem. Eu fiz uma vez, eu precisaria fazer umas contas rápidas aqui, porque faz tanto tempo que eu teria que pegar. Fiz uma vez uma cortina de 3,80 metros. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Fiz uma cortina de 3,80 metros. Eu usei aproximadamente quase 400 cordões. Quase 400 unidades de cordões. É que vai depender do tipo de cordão, né? Que você vai usar. A milímetro do cordão, se ele é fino, se ele é grosso. Mas olha, dá trabalho. Só a montagem levou, se eu não me engano, 2, 3 horas naquela época. É bastante, né? Barbante 24 fios é o mesmo que espesso. Espesso é a marca. Você imagina o seguinte, Danone e iogurte. Danone é a marca, iogurte é o produto. Então, barbante 24 fios é o produto, espesso é a marca, tá? Existem várias marcas de barbante 24 fios. E elas têm diferença entre elas, apesar de elas terem a mesma quantidade de fios. Então, sempre é importante você também anotar essas informações. Pode fazer com barbante 24 fios? Pode. Pode fazer o que você desejar com barbante 24 fios e com qualquer outro cordão que você desejar. Reciclar cadeira de praia com barbante 24 fios fica legal? Depende do uso, né? Você vai reciclar e vai deixar em casa, por exemplo, na área externa? Você vai reciclar e vai usar para praia mesmo? Se for isso, se você for continuar usando ele para praia, eu indicaria você usar um cordão que possa ser facilmente molhado, que não tenha problema na estrutura do molhado. Ou a malha, ou o náutico, ou até o fio plástico, ou o cordão de varal, ou cordão náutico. É possível fazer cachepô de macramê usando o fundo de MDF que tem furinhos em volta, igual o pessoal usa para fazer cachepô de crochê com fio de malha. Totalmente possível, tá, gente? Você vai encaixar os cordões do macramê a gente não divide ao meio, normalmente não é assim que a gente faz. Você vai colocar eles divididos ao meio, uma parte, um dos lados num buraquinho, o outro lado do cordão em outro buraquinho e vai trabalhar ali. Aí no momento do acabamento você vai ter que fazer um acabamento para as franjas, né? Ou para esconder os cordões. Um barbante de 24 fios corresponde em qual espessura de cordão de algodão? Não existe isso. O barbante ele é contabilizado através de quantidade de fios. O cordão ele é contabilizado através de milímetros. Então, para você saber quanto um barbante 24 fios que está em suas mãos, quanto de espessura ele tem, você vai ter que medir na régua. E isso também muda de cordão para cordão e de marca para marca, tá? Pri, você acha que fazer bolsa de mão, clutch com barbante 24 fios é viável? Super viável. Ela tá perguntando por causa da sujeira. Super viável, tá? Normalmente, você lembra aqueles tapetes de vó? Quem aí não lembra de algum tapete de vó? Vai na casa de vó ver tapete de crochê? Do que é feito? Dura, né? Dura pra caramba, não dura? É feito de barbante, tá? A única coisa que você precisa prestar atenção é sobre realmente a durabilidade do barbante e sobre as recomendações de lavagem conforme o fabricante, tá? Então a gente tá falando de barbante aqui, pode ser qualquer barbante. Cada fabricante de barbante tem uma indicação específica de lavagem. Então você teria que ver essa indicação da lavagem desse cordão que você está usando e indicar isso para o cliente, tá? No momento que você vender. A cliente não quer que a franja desfie no final do suporte. O que eu posso fazer e o que eu posso colocar para que não saia o tingimento que eu já fiz? Eu vou ser muito sincera. Priscila, uso uma gotinha de cola. Deixa eu pegar um cordão aqui. Eu uso uma gotinha de cola no final do cordão. Eu uso essa aqui, eu gosto muito dela, tá? Você pode usar a cola que você tiver aí. Não tem muita definição. Aliás, mentira, não pode não. Porque tem cola que marca mesmo. Por exemplo, cola quente deixa tudo marcado. Não é legal. Tô usando aqui, então, a cola universal, tá? Você vem aqui, ó, dá uma gotinha, mais uma gotinha pequenininha, ó, na pontinha dele. Vou te mostrar como é que vai ficar. E aí você vem com a sua mão, com a mão mesmo, gente. Depois você lava a mão, entendeu? Depois você passa creme. Você vem com a sua mão e faz assim, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro até secar. Depois de seco, tá pronto, ó. Tá vendo? Nem estragou, não vai mudar a cor, não vai ficar ok. Uma pontinha bem pequenininha de cola. Passou a mão aqui, ó. Tá bem feito, tá? Não tem problema. Eu tenho alunos, eu nunca fiz, tá? Eu costumo falar o seguinte, eu falo pra vocês daquilo que eu vivo, né? Eu tenho alunos que usam cola diluída em álcool. Eu nunca fiz, não sei que tipo de cola branca, segundo eles, agora que eu lembrei, que eu tô falando pra vocês. Diluído em álcool, não sei quantidade de diluição também.
e eles passam com um pincel em um por um, assim, ó. E aí funciona também. Não sei se vai funcionar no seu caso por causa do tingimento, tá? Mas eu sei que alguns alunos usam essa técnica também. Finalizar com um nó, fica ruim? Não, não fica, fica bom, é uma possibilidade, tá? É que vai depender do tipo de projeto que ela fez, que o cliente quer, né? Normalmente, quando eu faço suportes de plantas, alguns eu desfio, eu faço nozinho, fica a coisa mais fofa, mas não são todos que eu faço, não. Normalmente eu faço nozinho na ponta do suporte de plantas, das franjas, daquelas que eu deixo as franjas todas desiguais, assim, fica muito lindo, eu gosto. Agora, quando eu corto reto, normalmente eu não faço nozinho. Qual que é o tipo de cordão mais indicado para fazer almofada? Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né? É uma almofada que vai ter, as pessoas vão sentar, tem criança, tem gato, tem cachorro, o cachorro vai afofar, gato vai afofar. Vai ter que lavar com frequência, tudo isso precisa ser pensado, tá? Então, por exemplo, digamos que você faça uma almofada com um cordão 24 fios e tem gato na casa, e aí o gato vai afofar, desfia o cordão, né? Então depende para quem você vai vender, como você vai vender. Ah, Priscila, mas eu não sei quem vai comprar, eu tô fazendo uma almofada a pronta entrega, não é sob encomenda. Beleza, então se você vai fazer uma almofada pronta entrega, pensa no qual o cordão um pouco mais resistente, para que não aconteça nada caso a pessoa tenha algum animal, alguma criança em casa. Se tem algum fio que solta menos pelos, qualquer fio que não seja o barbante solta muito pelo. Qualquer fio sem ser o barbante solta menos pelo. Por exemplo, fio náutico não solta pelo nenhum, né? Então depende também. Qual é a melhor linha para quem é iniciante? Qual fio barbante você recomenda para fazer cortina, para ficar bem boa em qualidade e beleza, cordão de algodão 5 milímetros, a depender da medida da cortina que você tá fazendo. Eu sou suspeita, tá, gente? Vocês vão falar pra mim. Eu amo cordão de algodão. Aliás, assim, não todas, mas a grande maioria das cortinas que eu fiz foi com cordão de algodão. Por exemplo, você falou sobre melhor linha para quem tá começando. Quando eu comecei a fazer macramê, eu comecei usando o fio de malha, né? Então, eu sou muito suspeita também, eu gosto do fio de malha. Mas, dependendo do tipo de fio, você vai ter que comprar um fio aí, um fio premium aí, porque daí você vai fazer cortina para que não fique irregular os nós, né? Porque algumas malhas não tem padrão na medida de corte. Então, às vezes, ela fica grossa de um lado, fininho de outro. Então, teria que ser uma malha que tenha padrão. Alguns cordões do mercado de algodão colorido, quando você começa a trabalhar com ele, ele começa a abrir o trançado. E aí, quando ele começa a abrir o trançado, ele começa a aparecer o enchimento que é de cor diferente do trançado. Não são todos, tá? Mas tem cordões de algodão, a grande maioria deles tem o enchimento de cor diferente do trançado. A grande maioria. E dependendo da qualidade do cordão que você for usar, no momento que você tá trabalhando com o nó, ele começa a abrir e aparecer o enchimento. Se for esse o caso, aí realmente não sei nem o que te falar. Acho que eu falaria pra você fazer os nós com muito cuidado, assim, não sei. Pode fazer o que você quiser com fio de malha, tá? O que você desejar, suporte de plantas, você pode fazer painéis, você pode fazer, meu Deus, o que você desejar, almofada, o que você desejar, mesmo que ele não tenha elasticidade, tá? Pode fazer. Você usa cordões com bases e no gosto do seu cliente ou da sua preferência? No gosto do meu cliente, tá? É que normal, porque assim, ó, quando eu comecei a vender, vocês sabem que eu trabalho muito com venda para nicho de arquiteto e decoradores, né? De interiores. Aqui em Campinas eu trabalho muito com venda de arquitetos para arquitetos e decoradores de interiores. Então eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei a trabalhar com cordão de algodão e é um cordão, é um tipo, né, uma qualidade de cordão que eles mais gostam.